Senhor, quero deixar uma palavra da parte de Deus, que está no livro de João, capítulo de número 20, no seu verso de número 21, 22 e 23, que diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aquele a quem os retiveres lhes são retidos. Amém, irmão? Esse texto que eu recortei fala da incredulidade de Tomé e fala da aparição de Jesus após os 3 dias, né? Ele ressuscitaria no terceiro dia. Ele aparece e diz na tua palavra, nas escrituras, que sopraria e soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, e aqueles que ele perdoasse os pecados e seriam perdoados, e o que retivesse seria retido. Ou seja, te dou autoridade como tenho autoridade. Eu acho que a voz de Jesus ecoada nesse dia é assim: eu estou te dando aquilo que eu tenho. O Espírito Santo é o condutor da igreja. É o Espírito que move, é a ruá de Deus, né? É o Espírito que move dentro de cada um de nós para nos impulsionarmos aí aonde o Senhor predetermina. É esse mesmo Espírito que ele disse no livro de João que não nos deixaria órfãos, né? Ele ia para o Pai, mas ele deixaria o Espírito Santo. Ele disse que esse Espírito convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça. E esse Espírito é que nos dá ousadia, intrepidez para falarmos da palavra de Deus. Esse Espírito que nos dá autoridade para curar enfermo. Esse Espírito que nos impulsiona a adorar a Deus, que eleva ao Pai, né, as nossas petições, aquilo que nós não sabemos dizer. É esse Espírito que nos coloca de pé, esse Espírito que nos dá força, que nos dá compreensão e entendimento da tua palavra, das Escrituras. A Bíblia diz que aqueles que são Espírito entendem das coisas do Espírito. Quem é carne entende das coisas que é carne. Esse mesmo Espírito levantou um exército de ossos. Ezequiel 37, quando Ezequiel se depara com um vale dos ossos secos, a condição política de Israel estava destruída. E aí Deus chama Ezequiel e diz a Ezequiel: esses ossos podem voltar a ter vida? Ezequiel disse: tu sabes, Senhor, só tu sabes. Ou seja, só profetiza Ezequiel. Através dessa profecia, o Espírito conduziu aqueles ossos secos a se levantarem. É desta forma que Jesus estava dizendo aos discípulos quando ele ressuscitou. Ele estava dizendo: eu estou soprando sobre vós o Espírito, para que vocês também tenham ousadia para fazer aquilo que eu fiz. Porque ainda que você não creia como Tomé, seja incrédulo como Tomé, ou tenha as suas dúvidas, que todo mundo tem suas dúvidas, Jesus está dizendo: olha, bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. E nós cremos na palavra. Nós cremos que Jesus, ele ressuscitou, e que nós temos autoridade para fazer coisas maiores do que Jesus fez. Eu deixo nessa manhã essa reflexão, dizer: Senhor, eu quero ter essa intrepidez, eu quero ter, mas você já tem o Espírito, você já tem essa ousadia, você já é separado. Jesus já soprou sobre os discípulos o Espírito, você já recebeu também esse Espírito. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, entendemos que o Espírito desceu sobre aqueles homens, porque Jesus tinha dito a eles: ficar em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder. Ou seja, naquele momento em que eles recebem aquela porção do Espírito, eles já tinham o sopro do Espírito de Cristo. Eles receberam e começaram a interpretar as línguas que eram ditas, que eram faladas. Aí muita gente diz: não, mas a ação do Espírito é uma festa do Pentecostes. Mas eu estou te mostrando um texto anterior de João, que Jesus já tinha soprado sobre eles, e eles interpretavam as línguas
e diziam que eles estavam com moço, que eles estavam bêbados. Assim é na minha e na tua vida. Você vai interpretar as línguas, você vai falar novas línguas, você vai ter ousadia de colocar a mão e curar enfermo, você vai ter ousadia e ânimo para dizer: eu vou vencer aquilo que nós estamos passando pelo dia de hoje. Jesus, ele lhe dá intrepidez para dizer: eu te perdoo. Quando Jesus diz assim: eu te perdoo os pecados, os escribas e fariseus duvidavam dele. Mas ele disse para que você entenda que o Filho do Homem se manifestou para que as coisas boas acontecessem, ou para que a glória de Deus se manifestasse. Então toma a tua cama, levanta e anda. Ou seja, a mesma autoridade que Jesus tem sobre a vida daqueles homens no passado, você tem no dia de hoje, eu tenho no dia de hoje. O medo, ela é consequência daquilo que nós temos. Ou seja, o medo está dentro do homem, do ser humano, mas nós temos que ter também, sobrepondo esta ousadia, essa força, dizer: não, Senhor, eu sei que o Senhor é comigo, assim como foi com Gideão. Assim Deus falou a Gideão: Gideão, Gideão, eis que sou contigo. Falou a Josué: Josué, sou contigo. Mas existe alguns pressupostos para que isso aconteça. Quando ele chama Josué, ele diz: também medita na minha lei dia e noite. Para quê? Para que você interprete, para que você entenda aquilo que Deus quer para a tua vida. Não adianta nós esperarmos a boca de um profeta quando nós somos profeta. Não adianta nós esperarmos a cura vindo de outro quando nós somos aquele que produzimos também a cura através do Espírito Santo. Nós somos aqueles separados, aqueles remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, aquele que tem sensibilidade. Quem tem esse Espírito ouve a voz do Senhor, assim como Samuel. Quando Deus falou, Samuel ouviu a voz do Senhor. Assim como Elias conversava com Deus também, assim como Moisés conversava com Deus, você também tem essa mesma intimidade, essa mesma intensidade de dialogar com Deus, ouvir a Deus e ver a Deus da forma que Moisés também se posicionou. Ah, pastor, mas Moisés não viu a Deus, viu a sombra de Deus. Mas hoje Deus já se revela para mim e para você através do seu Santo Espírito, no mover sobrenatural. Eu quero te dizer neste dia que você é diferente, que você tem algo precioso dentro de você. Deus já soprou na tua vida, né, esse Espírito para enxugar do seu rosto toda lágrima. Deus já soprou dentro de você, né, aquilo que você necessita para viver na terra, aquilo que você já necessita para dizer não. Assim como Paulo, né, em Filipenses, ele disse 1:21, ele disse: eu viver em Cristo, eu morrer é lucro. A certeza que é o selo do Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, está em mim e em você. Nós somos aqueles que temos marcado, né, no nosso DNA a presença de Deus. Eu te convido nesse dia, eu te convido a você fazer uma reflexão nesta palavra, ainda que Tomé, com a incredulidade dele, dissesse: não, eu preciso ver para crer. Nós estamos assim nesses dias, mas hoje eu te convido a você dizer: não, eu preciso crer para ver. Nós precisamos crer na presença de Deus, nós precisamos crer na presença do Espírito Santo, nós precisamos ver a cura estabelecida sobre a terra, nossos olhos precisam contemplar, e todo joelho vai se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero deixar essa palavra da parte de Deus e que todos nós possamos, né, tomar posse e dizer: não, Senhor, eu tenho desse Espírito, eu não posso ficar prostrado, eu preciso me levantar, eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso realmente viver aquilo para que o Senhor nos chamou. Que nós venhamos a ter esse espírito de ousadia, que nós possamos ainda caminhar diante da presença de Deus, não desistindo, como muitos têm feito, não acreditando mais que Deus pode sanar a situação que viveu. Não, quanto mais seja a dor, onde abundar o pecado, vai superabundar a graça de Deus, né? Que a graça de Deus abunde sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Espírito, né, nos conduza, nos coloque de pé. Assim Deus falou a Ezequiel no exílio babilônico. A Bíblia diz que quando ele estava na beira do rio Quebar, Deus falara a Ezequiel, e Ezequiel caiu, vai ao chão. A Bíblia diz que Deus diz: levanta, Ezequiel, põe-te de pé, porque preciso falar contigo. Ou seja, é dessa forma que nós precisamos estar, de pé. E não importa as circunstâncias, a adversidade, o Senhor tem nos dado o livramento, tem nos dado intrepidez, ousadia,
Aquele que nós perdoarmos será perdoado, aquele que nós retivermos será retido, mas o Senhor está dizendo, eu sopro o meu Espírito sobre vós hoje, para que você entenda que você é a minha boca aí na terra, que você é o profeta, a atalaia, que vai profetizar e vai acontecer. Então eu profetizo nesse dia, né, a cura, a libertação, eu profetizo neste dia a intrepidez, eu profetizo nesse dia que cada um de nós possamos ter esta ousadia, eu profetizo nesse dia a alegria vindo da parte de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém, irmãos?